Então vamos lá, vamos para Mateus mais uma vez. Hoje a gente vai começar mesmo, né? Série dos estudos. Sábado passado a gente fez uma introdução. Hoje, a partir de hoje, a gente começa a entrar realmente nas questões tão maravilhosas, tão importantes desse livro, né? Mateus capítulo 4, verso 23 a 25 é o mesmo texto que a gente usou sábado passado para introduzir, né? Mas a gente tem mais algumas coisinhas para tirar desse texto, muito importante. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a Tua palavra, para que o Senhor interprete a nós, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale conosco. Senhor, pedimos a presença do Teu Espírito aqui, dando-nos entendimento, abrindo os nossos ouvidos e operando em nós a Tua obra para a glória do Teu nome. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada, né, nós vimos que por onde Jesus esteve, né, ele fez o quê? Ele ensinou, ele pregou o evangelho do reino. Assim como o quê? O que mais que ele fez? Ele curou, né, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vocês se lembram o que é isso, irmãos? Isso aqui um resumo do evangelho segundo a ótica de Mateus. Isso a gente viu semana passada. Segundo Mateus, por onde Jesus esteve, o Senhor comunicou, os princípios, os valores, os fundamentos, etc., do reino de Deus, assim como também manifestou o reino de Deus, aquilo que o próprio Mateus, no capítulo 12, verso 28, falou, o reino sobre vós. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, veremos o primeiro e talvez mais importante discurso, relato em Mateus sobre os ensinamentos que o próprio Senhor Jesus comunicou sobre o reino de Deus. Veremos o que nós conhecemos popularmente como o Sermão do Monte, onde sem dúvida Jesus introduz, Jesus implanta, estabelece a ótica do reino, os fundamentos do reino, o caminho para o reino, como também a natureza do reino, a vida do reino, os herdeiros do reino. Nesse discurso, nesse primeiro discurso de Mateus, onde Mateus relata que a gente vê os fundamentos do reino, onde vê Jesus introduzindo a vida do reino, as características do reino, os herdeiros do reino. É claro que hoje não vai ser possível a gente falar sobre tudo, sobre esse tão importante discurso de Jesus. Veremos somente um trecho, Bom, sem delongas, então vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 1 a 12. Eu vou pedir para um irmão ler para a gente, por favor. Se tiver no coração, pode ler. Mateus 5, verso 1 a 12. Veio Jesus às multidões, subiu ao monte e, como-se a sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, o que nós temos aqui nesse trecho da palavra de Deus? Temos aqui o que nós chamamos de as bem-aventuranças, Jesus repetidas vezes proclama, bem-aventurados os... E aí ele continua falando diversas coisas.
Agora presta atenção, irmãos, esse, em resumo, né, é pelas bem-aventuranças que Jesus, de certa forma, demonstrou, né, a natureza do reino, a vida do reino, os herdeiros do reino. É nas bem-aventuranças que a gente vê, né, o Senhor implantando e mostrando, né, aqueles que ele ensinava, exatamente a vida do reino, os herdeiros do reino, né, quem são, né, e a sua natureza. Por essas palavras nós vemos quem, segundo o Senhor, quem, segundo a ótica do reino dos céus, são os herdeiros, os cidadãos desse reino. E aqui temos as suas características. Há 10 características que precisamos destacar sobre esses, sobre a vida do reino, sobre esses que são os cidadãos do reino, os herdeiros do reino. Para começar, por favor, me ajude e me diga qual é a primeira característica, e ela é estampada, destes que são herdeiros do reino dos céus. Característica que é comum entre todos eles, entre todos os membros do reino dos céus. Qual que é? Não. Irmãos, nós já respondemos essa pergunta. A primeira característica deles é que todos eles são bem-aventurados, felizes, afortunados. A coisa que mais se repete aí é o quê? Bem-aventurados. Ou seja, a primeira característica destacada, né, pelo Senhor, né, desses que são os herdeiros, os membros, né, do reino dos céus, é que eles são o quê? Bem-aventurados, é uma característica deles. Agora, olha só por quê, veja só por quê, isso é lindo, irmãos, né? Sabe por quê? Segundo a ótica do reino, estes são felizes, são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque estes serão fartos, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles verão a Deus, porque serão chamados de filhos de Deus, e porque estes têm grande galardão nos céus. Porque eles são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Porque são filhos de Deus, porque herdarão a terra, porque serão fartos, porque verão a Deus, porque alcançarão misericórdia, porque estes, diz a palavra, têm grande galardão nos céus. É bem-aventurado ou não é? São bem-aventurados ou não são? Deles, irmãos, diz a palavra, é o reino dos céus. Irmãos, aqui a gente pode ver o porquê João Batista e Jesus, né, declararam que o reino dos céus está próximo. Veja só, Jesus disse, deles é o reino dos céus, irmãos. Por que está próximo o reino dos céus? Porque o reino já é deles. Porque o reino não vai ser deles. O reino é deles. Lhes foi dado, lhes foi concedido, estes já são co-herdeiros do reino, irmãos. Deles é o reino dos céus. Está próximo, porque já este tempo, nesta hora, já lhes foi dado. E não lhe foi dado coisa qualquer. Lhes foi dado o reino dos céus. Em 2 versículos, né, aparecem aí, deles é o reino dos céus. No verso 3, né, quando fala dos humildes de espírito, e também, olha só, em qual? No verso 10, quando fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Em 2 vezes aparece a expressão, né, a expressão se repete, deles é o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus está mais próximo do que a gente pensa. Já nos foi concedido. Já nos foi dado. Agora olha só, Jesus diz mais assim. Por que o reino dos céus está próximo? Porque Jesus disse, eles verão
a Deus. Irmãos, por que o reino dos céus está próximo? Porque estes irmãos já foram aproximados de Deus de tal maneira, né? Aproximados de Deus e por Deus a si mesmo, de tal maneira a ponto de em muito breve serem capazes de ver a Deus. Estes irmãos verão a Deus. Agora a gente precisa colocar um detalhe aqui sobre isso. Irmãos, isso com absoluta certeza é uma bem-aventurança. Sabe por quê? No Velho Testamento, Deus diz a Moisés que nenhum homem poderia ver a face de Deus e viver. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33, verso 20. Deus diz assim a Moisés: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. No Velho Testamento havia essa colocação: o homem que ver a minha face não viverá. Nenhum homem poderá me ver a face e viverá. Irmãos, olha só que interessante, na ótica do reino de Deus, a graça em Cristo Jesus, a verdade em Cristo Jesus nos aproxima de Deus de tal forma como nenhum momento jamais aconteceu na história. A ponto de sermos chamados de filhos de Deus e a ponto de termos galardão nos céus e assim, muito em breve, vermos a Deus. Bem-aventurado, né? Diz aí no verso, qual que é, irmãos? No verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vocês notam a diferença? Conseguem notar a diferença? Irmãos, por que o reino dos céus está próximo? Porque o seu reino já lhes foi dado, é deles. E porque em muito breve verão a Deus. Há uma aproximação da graça, há uma aproximação do Evangelho, há uma aproximação em Cristo Jesus, que jamais houve em tempo nenhum. Deus nos deu o reino e tem nos preparado para em muito breve vermos a face de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bom, irmãos, primeira característica então destes são que eles são bem-aventurados. E aqui a gente vê o porquê, né? Porque são bem-aventurados. Mas tem mais. Segunda característica destacada por Jesus dos membros do reino é o quê? A humildade de espírito. Jesus diz aí no verso 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago sobre isso também afirmou: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora anote, por que Jesus diz humildes de espírito e não simplesmente humildes? Por que não simplesmente humildes, mas sim humildes de espírito? Talvez para não deixar dúvida que está tratando de uma questão financeira puramente. O que mais que vocês acham? O humilde de espírito que tem que a introversão. Se quem vai sentar do seu lado? Sou eu ou o outro? Eu posso estar à sua direita ou à sua esquerda? Tentando fazer humilde de espírito em todos os aspectos, inclusive no espiritual. Presta atenção nessa expressão. Humildes de espírito. O que é o espírito, irmãos? Segundo a ótica da Bíblia, do Evangelho. É uma composição de quem? Do homem. Você é composto do que, irmãos? Corpo, alma e espírito. Irmãos, aqui é algo muito importante. Falando assim, o que Jesus estava tentando demonstrar é que estas características, irmãos, destacadas aqui nas bem-aventuranças, que a gente está começando a ver, para ele, né, na ótica do reino, são parte da natureza dos membros do reino, irmão. Nós estamos falando aqui da natureza dos membros do reino, dos cidadãos do reino dos céus. Está no espírito deles, irmãos, está no interior deles, está na sua composição isso.
Faz parte deles. Quando Deus fala sobre humildade, Deus está falando sobre o que eles são. Isso está neles. Humildes de espírito. Neles, um espírito humilde. Está neles isso, está no interior deles, né? Não é algo forjado, irmãos, não é algo representado, eles são assim. E essa ótica do reino ela é muito importante para nós, né? Irmãos, quando falamos sobre humildade, né, diante da ótica do evangelho, sobre essa ótica do reino, né, na Bíblia vemos que nós ou somos ou não somos. Ou nós somos cidadãos do reino dos céus, ou nós não somos. Ou nós somos estes bem-aventurados, ou nós não somos. Ou nós somos humildes de espíritos, ou nós não somos. Não tem um meio termo nessa história. Ninguém é meio cidadão do reino dos céus. Ninguém é meio novo nascimento de espírito. Ninguém é humilde de espírito ou não. Ou é ou não é. Irmãos, um não humilde querendo demonstrar humildade é como um gato querendo demonstrar ser um cachorro. Não cola. Então, quando ele fala aqui sobre bem-aventuranças, ele está falando sobre natureza, sobre interior, sobre o espírito deles. Eles são assim. E eles sendo assim, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Então, vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem notar isso? Vocês conseguem notar? Jesus, eu vou voltar para, eu falo para vocês. Jesus aqui nas bem-aventuranças está introduzindo a natureza dos filhos, do reino. A natureza dos herdeiros do reino, a vida do reino. Eles são humildes de espírito, assim como eles são bem-aventurados. Na ótica do reino, eles são assim. Deu para entender? Agora olha só, tem mais, hein? Terceira característica destacada por Jesus dos membros do reino. Eu vou chamar de sensibilidade, de capacidade de sentir e de se comover. Jesus diz assim no verso 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, sem dúvida aqui podemos ver por que a palavra de Deus, em Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 2, verso 2, diz que nós, a igreja do Senhor, os membros do reino dos céus, somos chamados e comparados a um lírio entre espinhos. Você já ouviu falar sobre isso? Nós, segundo a palavra em Cânticos, somos como lírios entre os espinhos. Aquela figura lindíssima, de uma flor delicada, sensível, rara, valiosa, mas que está entre espinhos, que vive, que habita, que está cercada do quê? De espinhos. Irmãos, na ótica do reino, seus herdeiros choram e são consolados. Por que choram? Porque sentem, exatamente. Porque amam. Porque tem essa capacidade de se sentir, de sentir e de se comover, irmãos. Irmãos, neles há sentimento. O que Jesus está falando aqui, que esses que são do reino dos céus são bem-aventurados porque eles têm a sensibilidade, a capacidade de se sentir, de se comover ao longo dessa vida. Então eles choram. Isso aqui é muito interessante, Porque estes que choram, diz a palavra, estes encontram o consolo. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Irmãos, só um parênteses. Se os irmãos estudarem cuidadosamente a carta de Hebreus, como a gente já fez aqui, teve a oportunidade,
vocês perceberão que Deus e o Evangelho combatem fortemente uma coisa. Vocês lembram o que é? A dureza de coração. A palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 13. Me acompanha, por favor. Hebreus capítulo 3, versos 7 ao verso 13. Isso é uma das coisas que o Evangelho combate no homem. Certamente é isso. Diz assim, Hebreus 3, 7 a 13. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha, quem diz isso é o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia na tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ele está fazendo referência exatamente àquele tempo onde o povo esteve no deserto, depois de sair do Egito. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ao ver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado eles, porque sentem, porque o seu coração não tem sido endurecido pelo engano do pecado. Bem-aventurados os que choram, porque eles têm um coração sendo colocado e disposto todos os dias diante do Senhor para serem consolados pelo Senhor. Embora sejam lírios entre os espinhos, embora estejam no mundo, não são do mundo, sofrem, choram, mas o seu coração tem sido colocado diante do Senhor. Bem-aventurados os que choram, irmãos. Nesse chorar tem muito mais do que a gente pensa. Nesse chorar tem corações, tem natureza daqueles que herdarão o reino dos céus, daqueles que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque sentem, porque se comovem e que o seu coração tem sido entregue aos pés do Senhor, para serem consolados pelo Senhor. Quarta característica, destacada por Jesus dos membros do reino. Sabe qual que é? A mansidão. Lá no verso 5, lá de Mateus capítulo 5, Jesus diz, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, aqui quero destacar uma questão, né? Por que vemos no Evangelho essa expressão, reino dos céus? Porque reino dos céus, no plural. Mateus é o único, né, dos 4 evangelhos que você vê essa expressão. Os outros 3 evangelhos, quando falam sobre o reino, falam reino de Deus. Mateus é o único que coloca essa expressão, reino dos céus, no plural. Porque a ótica é de um reino que inclui, sabe o quê? Inclusive a terra. A ótica do reino dos céus é um reino que inclui, inclusive, a própria terra. Repara o que Jesus disse aí. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, por que no reino dos céus? Porque os céus, irmãos, onde a glória do Senhor habita, onde o Senhor habita, e aos céus da terra. Então, o reino dos céus é a plenitude dos céus. São todos os céus. O reino de Deus é um reino que engloba tudo, inclusive a terra e os seus céus. Quando você sai para fora aqui e olha para cima, o que você vê?
Quê? Céu. Céu. Por que céus? Porque são todos os céus. Se a gente vê, por exemplo, em Coríntios, né, Paulo falando sobre subir ao terceiro céu. Se há o terceiro, há o primeiro e há o segundo. Tem mais de um. Por que reino dos céus? Porque são todos os céus e o reino dos céus inclui, inclusive, a terra. Ou seja, aqui a gente vê, né, Mateus quer falar, quer dar uma ótica, né, ampla, plena do reino, né? Mateus, né, dentro do seu evangelho, ele coloca o reino de maneira completamente extensa, ampla, onde ele se estende, inclusive, até a terra. Bem-aventurados os mansos, irmãos, porque eles herdarão a terra. Inclusive a terra. Essa terra, né, que a gente vê tantas obras do mal acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo, onde os lírios sofrem com os espinhos, essa terra ainda assim será renovada e será parte da herança desses do reino dos céus. Bem-aventurado eles, porque eles herdarão a terra. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. O reino de Deus já é deles, mas também herdarão a terra. Bom, você sabia de uma coisa? Só um parênteses, né? Deus não vai deixar essa terra para o inferno, para o diabo, para os demônios. Tem gente que acha que, né? Embora a palavra fala assim, o mundo jaz no maligno, né? E é verdade, é uma realidade, né? Que aqui há as potestades, os principados do mal, segundo Paulo em Efésios e tal. Bom, Deus não vai deixar essa terra para ele, não. Como se falando, tá bom, já que você tomou posse, fica aí com você, vai. Irmãos, essa terra foi dada aos mansos. Os mansos herdarão a terra. Eles já herdaram o reino, mas também herdarão a terra. Deles é o reino dos céus, mas eles também herdarão a terra. Lembra que eu falei para vocês que sábado passado que a ótica do reino é uma ótica que fala sobre o presente e o futuro? Sobre o que é e o que o será? Né? Mateus fala, o reino dos céus é semelhante e o reino dos céus será semelhante. Irmãos, nós vemos a mesma ótica aqui, o tempo todo. O reino dos céus é deles. E o reino dos céus será, herdarão a terra. Herdarão a terra. Bom, irmãos, mais uma vez vemos aqui que os lírios, né? O manso, a qualidade de ser manso, né? É a mesma coisa que a qualidade de ser tranquilo, calmo, delicado. Nós estamos falando aqui de lírios entre os espinhos. O manso, né? É uma qualidade muito semelhante à do lírio, porque ele é delicado. Agora, o delicado, né? Essa palavra delicado eu estou usando porque está no dicionário, viu? Se você pega lá manso, tá tranquilo, calmo e delicado. Então, estou usando o dicionário. Muita gente pode interpretar isso meio ruim, né? Então, deixa eu já deixar bem claro, tá? É o dicionário que está falando, né? Sobre manso. São qualidade de ser delicado, qualidade de ser calmo, qualidade de ser tranquilo. Estes herdarão a terra. E estes, segundo a ótica do reino, são bem-aventurados. Isso é muito interessante, né? Se você fizer uma comparação com a história, né? E a gente vê, quando a gente fala sobre herdar, tomar posse, né? Porque aqui a gente está falando sobre isso, herdarão a terra. E olhando para a história, sempre que uma nação, um povoado herdava uma terra ou tomava posse de uma terra, ela era pela força. Foi pela força. Né? Os portugueses aqui tiveram que lutar com os índios, os americanos com os índios também, depois teve guerra civil e tudo mais, né? Aqui teve o grito da independência para, né, tomar posse da terra, e a gente vê isso inclusive na Bíblia, né? O povo, quando entrou na terra prometida, como que foi? Como foi que ele tomou posse? Desbravando aquela terra, combatendo ali os povos que estavam ali, os amorreus, os cananeus, né? Os jebuseus, os eus,
Foi por meio de batalha. Foi ou não foi? Agora, olha só, dentro da ótica do reino dos céus, o tomar a posse, o herdar a terra, não é por meio de batalha. Muito pelo contrário. É por meio de natureza. Os mansos herdarão a terra. Assim como os humildes do espírito, né? Estes são mansos, são tranquilos, são calmos, são delicados. E estes herdarão a terra. Bom, vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Só um comentário. Pode falar. Aqui naquelas letrinhas, quando você procura, faz referência a Salmos 37, versículo 11. Pode falar. Que fala, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aí você comentou que eles herdam a terra não por guerra. E aqui reforça que é pela natureza. Exatamente. Você vê que aí não tem nenhuma colocação de batalha, né? Isso é realmente uma referência exatamente ao Salmo 37, que foi profetizado por Davi. Você vê que Jesus, ele traz isso, né? Ele cumpre isso, né? De certa forma. Bom, vamos lá. Quinta característica destacada por Jesus dos membros do reino. Essa característica é a fome e a sede de justiça. Jesus diz aí no verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bom, falando sobre as bem-aventuranças, né, o irmão Christian Chain, esse irmão que a gente foi, né, participar lá, preletor desse congresso que a gente esteve essa semana, ele diz que, né, a ótica do Sermão do Monte é a ótica de um reino invertido. E aqui a gente pode ver o porquê isso. Olha só, veja só. Assim como para entrar o consolo, no consolo você antes chora, para ser farto, antes você tem o quê? Fome e sede. Ou seja, o que a gente vê aqui? Para crescer, antes você diminui. Para ser consolado, você chora. Para ter fartura, para ser farto, você tem antes fome e sede. Irmãos, né? Antes do choro, antes do consolo, tem o choro. Antes da fartura, tem a fome e tem a sede. Diante da ótica do reino de Deus. Esse é o evangelho do reino de Deus. Para você crescer, você diminui. Para você conquistar, você perde. Para você ganhar, você perde. Jesus disse, quem quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, pois aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Isso é o que ele chama de o reino invertido. Agora, detalhe, olha só, fome e sede de quê? Jesus disse, fome e sede de justiça. No próximo sábado a gente vai falar muito sobre isso, sobre a justiça, né, do reino dos céus. Mateus fala muito sobre isso, né, quando o Senhor diz sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Há duas coisas fundamentais para nós em relação ao reino dos céus: buscar o reino e sua justiça, né? Dica para os irmãos, leiam o Sermão do Monte, busquem entender o que é este buscar do reino, o que é este buscar da sua justiça. Sem dúvida está aí o segredo da fartura de Deus. Está aí o segredo da fartura de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho, tem um pouquinho sobre isso também, mas principalmente no estudo de sábado que vem. Então tá aí a dica, leiam o Sermão do Monte e vejam, procurem entender o que é esse buscar o reino dos céus. O Sermão do Monte fala pra gente o que é esse buscar o reino dos céus e a sua justiça. Aí está, irmão, sem dúvida, a fartura do reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Sexta característica destacada por Jesus dos membros do reino dos céus é a misericórdia. Jesus diz aí no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, a palavra misericórdia é a união de duas palavras. O Christian sabe. Qual que são, Christian? Duas palavras. Miséria e cardia. Miséria e cardia, que é coração. Duas palavras formam misericórdia. Miséria e cardia, que significa coração. Ou seja, irmãos, o que é misericórdia? Misericórdia é um estado de miséria encontrando-se, se relacionando com o coração. Você sabia disso? Isso, irmãos, acontece conosco quando nós encontramos ao Senhor. Quando nós encontramos a Deus, nossa miséria, de certa forma, comove e se relaciona com o coração de Deus. Deus se move a favor de nós em compaixão à nossa miséria. E aqui, irmãos, Jesus está ensinando a importância desse sentimento para a nossa vida. Devemos ser misericordiosos, assim como o Senhor, pois somente assim encontraremos misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque então alcançarão misericórdia. Isso aqui é fundamental para nós. E está dentro da ótica do reino dos céus. Está dentro da natureza dos membros, dos cidadãos do reino dos céus. Eles são bem-aventurados porque são misericordiosos. E então alcançarão no futuro misericórdia. Sétima característica destacada por Jesus. Essa é muito interessante. Sétima característica. Um coração limpo. Jesus diz no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, o que podemos falar sobre um coração limpo? O que é um coração limpo? O que é um coração limpo? Sem dúvida, um coração limpo é um coração livre do quê? De rancor, de raiva, de culpa, de ressentimento, de maldade, de perversidade. Coração limpo. Coração liberto, livre da maldade do coração. Um coração livre, das marcas dos espinhos. Um coração livre, limpo, é um coração pleno na presença de Deus. Irmãos, aqui mais uma vez, o que a gente está vendo? Um raio-x, irmão. Do quê? Da natureza, do interior destes homens, herdeiros do reino dos céus, destas pessoas, herdeiros dos céus. Jesus aqui dá uma foto para nós. O que é o coração dessas pessoas, o interior dessas pessoas? É limpo. Bem-aventurados os limpos de coração. Por que ele não fala só limpo? Da mesma forma, porque ele está falando lá em humilde de espírito. Porque ele está falando do quê? Da natureza dos cidadãos do reino dos céus. Segundo Deus, segundo o Senhor, segundo o Evangelho, estes bem-aventurados têm o seu coração limpo. Irmãos, olha só como a gente está falando de reino invertido. Jesus mesmo certa vez disse que do coração do homem procedem os maus desígnios. Isso está lá em Mateus 15, 19 ou em Marcos 7, 21. Jesus mesmo afirmou: do coração do homem procedem os maus desígnios. Agora veja só, na ótica do reino dos céus, os membros do reino dos céus têm o seu coração o quê? Limpo. Limpo. Ou seja, houve neles uma inversão desse quadro, irmãos. Do coração do homem procedem os maus desígnios, mas bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Há neles algo acontecendo, algo sendo feito, sendo executado, a ponto de o coração destes se tornar o quê? Limpo.
limpo. Irmãos, houve neles uma mudança, houve neles uma transformação. Esses são bem-aventurados porque algo da parte de Deus acontece com eles no seu interior, no seu coração. Por que naquela época, lá de Moisés, nenhum homem poderia ver a face de Deus e viver? Porque a aliança de Deus no coração do homem acontece em Cristo Jesus. Isso está lá em Hebreus: fareis com vós nova aliança, dareis coração de carne, dareis espírito novo no vosso coração. Porque estes verão a Deus? Porque o seu interior tem sido transformado, modificado, preparados para verem a Deus. Irmão, você sabia que você vai se encontrar com Deus? Querendo ou não? Você sabia? Você sabia que há um grande tribunal? Você sabia que é o dia do juízo, que começará pela casa de Deus? Vocês sabiam disso? E vocês sabiam, lembra que eu falei para vocês que há uma preparação para o reino do céu? Você lembra disso? Falei sábado passado? Nós somos preparados para o reino dos céus? É verdade. Irmãos, o nosso coração tem que estar limpo para aquele dia. Naquele dia o nosso coração tem que estar limpo. Porque os limpos de coração verão a Deus. Irmãos, isso é o Evangelho, né? O Evangelho, Jesus opera em nossas vidas. Isso é uma obra de Deus em nossas vidas. Né? Aqueles que pertencem ao reino dos céus, eles têm em si uma obra de Deus sendo executada neles. E principalmente no seu coração. Reino de céus, falar de reino de céus, dos céus, sem uma obra no coração, não dá, é impossível. É impossível. Olhar para esse quadro aqui, para essa natureza, e sem olhar e enxergar que há uma obra por trás disso, é impossível. Falar em salvação, falar em estar diante do Senhor, né? Onde daremos contas de todas as nossas obras, sejam boas, sejam más, diz o Evangelho. Sem uma obra da graça, sem uma obra do Evangelho, sem essa transformação que o Evangelho proclama, é impossível. Bem-aventurados os limpos de coração, irmão, porque estes é que verão a Deus. São estes que verão a Deus. Já vamos falar um pouquinho mais sobre essa transformação logo, logo. Bom, a oitava característica destacada por Jesus dos membros do reino é a pacificação. Jesus diz aí no verso 9, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora, irmãos? Em poucas palavras, uma pessoa do quê? Da paz. Uma pessoa que promove a paz. Uma pessoa que busca, que segue a paz. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos, nós seguimos a paz. Nós caminhamos na paz. Nós promovemos a paz. Estes são bem-aventurados, os pacificadores, porque estes, diz a palavra, serão ainda no futuro chamados filhos de Deus. Irmãos, né, há uma música do DC Talk, né, que dizia assim, né, numa frase: we got to be children of peace. Traduzindo, né, nós devemos ser filhos da paz. Irmão, sem dúvida a paz acompanha os filhos do reino, porque é um reino de paz. Ele é o príncipe da paz. E quem participa desse reino é os pacificadores, segundo ele. São os pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. Nona característica destacada por Jesus. Está muito rápido? Não, é que tem tanta coisa. Eu vou ficar repetindo, né? Senão vai ficar cansativo. Nona característica destacada por Jesus dos membros do reino
é a resistência à contraposição deste mundo, né? Embora eles sejam lírios e eles estejam entre espinhos, estes lírios resistem aos espinhos. Olha só, Jesus diz aí no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, aqui vemos um complemento lá do verso 6, né? No reino dos céus, nós não temos somente fome e sede de justiça. Muitas vezes também somos perseguidos por causa da justiça. Realmente é por isso, não é, Gabriel? Porque nós temos fome, nós temos sede e ainda perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Muitas vezes, irmãos, seremos e somos perseguidos por causa da justiça. Mas veja só, né? De fato, o reino dos céus é uma inversão, né? A mesma situação onde somos perseguidos, né? Mas olha só, diz aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses que são perseguidos, são deles o reino dos céus. A 10ª característica é, de certa forma, uma continuação desse ponto. Jesus diz aí no verso 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual é a diferença, irmãos, entre a bem-aventurança do verso 10 e a bem-aventurança dos versos 11 e 12? Verso 10 fala, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E o verso 11 e 12 fala, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Há uma diferença sutil aí, mas muito importante. Uns são perseguidos pela justiça, e outros são perseguidos por injustiça. Onde está a injustiça aí? Porque são perseguidos quando os outros mentem e dizem todo mal contra eles. Mentem. Injuriarem, né? E mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados, né? Os que são perseguidos pela justiça, assim como os que são perseguidos quando os outros mentem e são injustiçados. Oi, e por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não é nem deles especificamente, é do Senhor. Às vezes a justiça pode, né? Por causa da justiça, estamos buscando justiça, não estão relacionados diretamente ao Senhor, mas até por conta do filho. Essa outra é o Senhor, só por eles seguir o Senhor. O Senhor. E porque mentem, né? E porque são injuriados e dizem mal contra eles. Já é mudança da natureza também, né? É. A causa deles não é deles, a causa do reino. Os fariseus fizeram com Jesus o tempo inteiro, né? Entendeu? Bom, de qualquer forma, o que a gente está vendo aqui? Tanto esses do verso 10 como do verso 11 e 12, esses resistem a esta contraposição do mundo. Há um contrapor do mundo, né? Eles são perseguidos, irmãos, no mundo. Perseguidos ou pela justiça deles, pela justiça, ou perseguido quando há o mal contra eles, quando há mentira contra eles, né? Quando eles são dito deles todo mal contra eles. A questão é que são bem-aventurados porque eles persistem, porque eles resistem a esta perseguição, né? Porque este contrapor não faz com que eles retrocedam. Eles estão firmes. Eles são perseguidos, mas você não vê eles retrocedendo. Por isso são bem-aventurados. E aqui inversão de novo, né, irmãos? Reino, a gente fala de reino dos céus, né? E a ótica hoje é uma ótica tão complicada, né? Porque você vê aqui perseguição, né? Se você olhar lá para aqueles irmãos do Portas Abertas, né?
preço que muitos têm pagado hoje, isso não é lá da igreja primitiva, onde tem os mártires, não. Hoje, né, em países como o Irã, como o Vietnã, como a China, aqui como a Colômbia, o Peru, aqui do lado. Hoje, é o preço que muitos pagam, mas diz a palavra, estes são bem-aventurados, felizes, porque são perseguidos. Afortunados, porque são perseguidos. Nosso conceito de felicidade, de alegria está em tantas outras coisas. Quando a gente pensa em felicidade, em alegria, muitas vezes é completamente fora dessa ótica do reino de Deus. Quem diria, né, que felicidade está em ter fome e sede de justiça? Quem diria que felicidade está em chorar? Quem diria que infelicidade está em ser perseguido pela justiça? Como o nosso conceito de felicidade, de alegria, até mesmo de fartura, de prosperidade, muitas vezes está completamente contra, vai completamente ao conceito bíblico disso. Bem-aventurados esses, diz Jesus, porque grande é o galardão deles. Sabe aonde, irmãos? A ótica do reino dos céus coloca galardão, sabe aonde? Nos céus. Muitos perdem tudo aqui por conta do reino dos céus. Mas grande, diz a palavra, é o galardão deles nos céus. Por isso são bem-aventurados. Bom, irmãos, vocês notaram? São 10 características fundamentais dos herdeiros do reino dos céus. Estes fundamentalmente são humildes de espíritos, sensíveis e choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, são resistentes às perseguições pela justiça, são resistentes às perseguições por injustiça e são, sem sombra de dúvida, bem-aventurados. Olhando para esses, de maneira conclusiva, Jesus os classificou da seguinte forma. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, estes que são herdeiros e cidadãos do reino dos céus são para o Senhor como o sal da terra, salgando, dando gosto, sabor a esta terra, e também como luz do mundo, brilhando entre as trevas, iluminando os que vivem na região da sombra da morte. Estes foram postos no mundo para exatamente alumiar a todos, diz a palavra, e para que vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem são esses, irmãos? Esses membros do reino dos céus? Esses são como sal, estes são como luz. Sal da terra, luz do mundo. Estes bem-aventurados são como sal e são como luz do mundo. Para finalizar, eu havia dito a vocês, que Jesus, por onde esteve, ensinou e manifestou o reino dos céus, certo? Pois bem, então eu pergunto a vocês, diga-me, nestes textos que nós lemos aqui hoje, nós temos aqui, o que vocês acham? Os ensinamentos ou a manifestação do reino? O que vocês acham? Exatamente as duas coisas. Os ensinamentos estão claros aí, certo? Jesus está ensinando. E olha só, olha os ensinamentos, Diz aí no verso 2, capítulo 5, que ele passou a
ensiná-los. Então isso aqui, né, são ensinamentos. Agora, onde está a manifestação? A manifestação ela não é tão clara assim. Há a manifestação do reino aí, irmãos, com certeza. Bom, olha só. Também. Mas olha só. Sábado passado, João Batista, preparando os caminhos do Senhor, disse e profetizou a seguinte questão. Mateus capítulo 3, versos 7 a 9. Quando ele encontra lá os fariseus, né, os saduceus, João Batista disse assim: vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Agora, olha só, preste atenção no que ele fala. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, quando olhamos para o Sermão do Monte, quando olhamos para as características, para a natureza dos filhos do reino, para os herdeiros do reino, sabe o que a gente pode ver? A manifestação do reino. Por quê? Porque nós vemos aqui Deus, de maneira poderosa, como profetizou João Batista, suscitando, ou seja, provendo o nascimento, provendo o aparecimento de filhos oriundos de pedras. João Batista profetizou, porque eu vos afirmo, porque destas pedras, estas pedras que vocês estão vendo aqui, falou para os fariseus, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, Deus faz filhos de pedras. Você sabia disso? Vemos Deus aqui operando este nascimento de filhos das pedras. Repara só, quando Jesus se reuniu para ensinar esses ensinamentos, diz a palavra que ele, vendo a multidão, passou a ensinar. Olha lá, volta lá, Mateus 5, verso 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Jesus vê o quê? Uma multidão. E ele passa a ensinar a esta multidão. Agora veja só novamente o texto base que a gente leu. Mateus 4, verso 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmãos, veja bem a quem Jesus comunica as bem-aventuranças. Quem eram estes dentro da multidão? Quem era essa multidão, irmãos? Esses aqui. Esses aqui, irmãos. Esses que eram doentes, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Ou seja, irmãos, pedras. Todos nós, irmãos, somos como pedras que provam do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, e somos transformados em filhos. Deus é capaz e expert em transformar pedras, que somos nós, em filhos. Glória a Deus por sua obra, porque quando Deus olhou para o seu reino, Ele fez de pedras filhos. E continua fazendo de pedras filhos. Deus destas pedras pode suscitar filhos a Abraão, uma referência aos filhos da fé, porque Abraão é o nosso pai da fé, segundo Hebreus, segundo Gálatas. Deus incluindo a descendência de Abraão, os herdeiros da fé, esses, irmãos, Deus de pedra.
de pedra. Esses um dia, o seu coração, os maus desígnios. Esses, irmãos, de paz, nada. Esses de mansidão, nada. Esses de humildade, nada. De justiça, nada. Mas Deus de pedras pode suscitar filhos a Abraão. Sábado que vem, se Deus permitir, por sua graça, nós vamos ver como essas pedras caminham por esse caminho que leva ao reino dos céus e como eles são transformados por Deus. Ao longo desse caminho, Deus os guia, Deus os orienta, Deus os ensina e eles vão sendo transformados por Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê direção, né? Que o Senhor continue a operar a sua obra em nós, que o Senhor faça de nós filhos. Filhos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do Reino, e eu me coloco diante do Senhor, com todas as minhas fraquezas, com toda a minha debilidade, para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor continue a nos ensinar, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor continue a operar esta obra na nossa vida, a ponto, Senhor, destas características, dessa natureza, Senhor, desta vida dos herdeiros do reino, serem parte da nossa vida, serem verdade para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra como profetizou João Batista, de pedras, faz filhos, Senhor, traz à existência coisas que não existem, Senhor, das pedras com o seu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, aqueles que nos ouvem, Senhor, nesta noite, eu te peço que o Senhor realize esta obra de pedras, filhos, e que eles sejam vistos, ó Pai, como estes, limpos de coração, mansos, humildes de espírito, Senhor, pacificadores, misericordiosos. Senhor, faz essa obra, completa essa obra, realiza essa obra, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor, salga o sal, enche de luz o candeeiro, Senhor, a candeia, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que o sal se torne insípido, Pai, e a luz se apague, Senhor. Nestes dias, nesta geração, Senhor, traz novamente, Senhor, a execução, a manifestação desta obra, Senhor, do reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, porque ainda hoje podemos ver esta manifestação do reino. Ao olhar para a vida de muitos, ó Pai, que tem sido trabalhados, Senhor, em nome de Jesus, por Ti, pelas Tuas mãos, pela Tua graça, pelo Teu sangue, pela cruz, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, a realizar esta obra, e que o Senhor nos inclua nesta obra, Senhor, mais e mais. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oro pelos irmãos, oro por cada irmão, Pai, que ouve, que lê essa palavra, Senhor. E peço, Pai, que eles, pela Tua graça, se identifiquem, Senhor, com esta obra nas suas vidas, para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser, irmão, orar, fique à vontade. Em nome de Jesus.